Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala. Aleluia. Comigo. Doutora, depois você pega pra mim a bateria. Eu deixei carregando lá. Pega. Só pra poder. Glória a Deus. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Essa passagem bíblica, ontem de manhã eu estava meditando para a glória de Jesus. Deus deu algumas passagens bíblicas, falou de alguns reis, a qual vai ser falado de um rei nessa noite. E louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E Deus falou assim: fale desse homem, fala de Ezequias. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos falar, aleluia, nós vamos, aleluia, ler nessa noite 2 Reis, capítulo 20. Que diz assim: naqueles dias, Ezequias, rei Ezequias, amém? Amém. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, se servido de te lembrares, que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Muitíssimo. Antes, porém, que Isaías saísse do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade ampararei, esta cidade por amor de mim e de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai pasta de figo. Eles tomaram e aplicaram-na sobre a chaga, e ele sarou. Amém? Pode se sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz, fala do rei Ezequias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. O rei Ezequias estava com uma enfermidade mortal. Muitos dizem que ele tinha câncer. Eu não posso afirmar, muitos estudiosos falam que ele tinha câncer. Mas, por se tratar naquela época, irmãos, não é avançado que nem nos dias de hoje a medicina. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem curou, quem que falou quando Ezequias, ele chorou? Ele falou com Deus e chorou muitíssimo. Ou seja, ele se humilhou para Deus. Quem que curou ele? Quem que falou para ele? Eu curo você hoje e te acrescento mais 15 dias ou 15 anos. Deus, o próprio Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus falava para mim, aleluia, o Senhor Jesus falava comigo sobre a trajetória desse homem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O rei Ezequias, irmão, ele foi curado de uma enfermidade mortal, como já foi dito aqui.
Mas ele fez uma coisinha, irmão, que depois da cura dele, ele fez uma coisinha que o Senhor me chamou a atenção nisso aí. Mas antes disso, o rei Ezequias, o reinado dele, teve avivamento. Teve avivamento no reinado dele. Ele buscou a Deus e teve avivamento no meio do povo. Teve guerra, teve paz, teve insultos, teve pedido de socorro dele para com Deus antes disso aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Teve oração, ele orou a Deus. Então quer dizer que ele passou por muitas coisas, mas ele buscou a Deus. Ele teve vitórias em guerra, ele teve paz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Deus enviou, aleluias, um anjo e matou mais de 180.000 soldados assírios, dando a vitória para o rei. Mas que logo em seguida, aleluia, o Senhor, aleluia, o Senhor manda Isaías ir falar com ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, mas o que quer dizer isso? Deus quer mostrar nessa noite, irmão, aleluias, para nós, que por mais que, aleluias, a gente está na presença de Deus, nós vamos passar por muitas coisas. Tudo tem um começo, meio e fim, querido. Ninguém é eterno aqui na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Aleluia. Todo mundo passa, irmão. Todo mundo passa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus, ou seja, aleluia, aqui Deus, aleluia, sustentou Ezequias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a gente pensa que nada pode acontecer conosco, que nós somos fortões, que nós vamos viver a vida toda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Mas pastor, eu não estou entendendo ainda o que é que está acontecendo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Deus, aleluia, colocou Ezequias para reinar. Ezequias, ele fez o que? Ele voltou-se para Deus. Ele começou a fazer o que? Buscar a Deus. Ele teve problema? Teve. Ele teve um momento difícil? Teve. Mas chegou um momento, irmão, que a enfermidade chegou. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A enfermidade chegou. Glória a Deus. Tem muita gente que fala assim, não, a enfermidade não pega em crente. Como não, irmão? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Esse homem, Deus mandou Isaías lá, o profeta Isaías lá. Mandou Isaías lá falar com ele. Ó, fala para ele isso, isso, isso. Ele se arrependeu, o Senhor chorou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor. O Senhor acrescentou mais 15 anos para ele. Só que depois de que chegou um tempo, chegou um momento na vida dele, a Bíblia não diz que ele... A Bíblia não fala assim, ele foi curado e viveu 15 anos. Ele foi curado? Ele foi curado? Ele foi curado? Então peraí, então parece aqui, ó. Olha o que parece aqui, ó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Onde? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A morte de Ezequias, a ascensão de Manassés. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Primeiro eu quero trazer algo aqui, ó. O que foi que ele fez? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No 8 diz assim, ó, no 28. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor
me curará. E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá a palavra que disse: adiantará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Eu prefiro que recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez recuar 10 graus a sombra, que tinha avançado no relógio do sol de Acaz. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que estivera doente. Ezequias os recebeu em audiência e lhes mostrou toda a casa de tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os melhores ungüentos, suas armas, a casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Não houve nada que não lhes mostrasse em sua casa e em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías foi a Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram? Respondeu Ezequias: de um país remoto, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Ezequias respondeu: viram tudo quanto há na minha casa. Nada de meus tesouros deixei de mostrar-lhes. Então Isaías disse: Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourarão os teus pais, ou seja, juntar os tesouros, né? Até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Levarão até mesmo alguns dos teus filhos, que tu gerares, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa palavra do Senhor que anunciaste, pois ele havia entendido que durante a sua vida haveria paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e a todo o seu poder, como se fez a piscina, o aqueduto, como canalizou água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais. Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em seu lugar. Deus pegou. O que ele fez? O que Ezequias fez? Ele mostrou os tesouros. Mostrou aquilo que não era para mostrar, querido. Vamos entender isso aqui. Pastor, mas o homem estava enfermo. Deus foi lá, enviou o profeta. Deus acrescentou os anos na vida dele, porque ele se humilhou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas por causa disso, olha aqui que os mensageiros da Babilônia vieram falar: ó, fiquei sabendo que você está doente. Ele negou? Não. Ele negou para Que já estava curado? Ele negou? Ele falou para eles? Não. Deixou assim mesmo. Hã? Agora presta bem atenção. Aí ele pega e abre a sua intimidade. Tudo que ele tinha de tesouro, ele mostrou. Agora presta atenção, eu vou dizer para você, qual que é a enfermidade aí maior? Qual que é a enfermidade maior? Falta de consulta. O que ele tinha antes, o que ele tinha na sua carne? Ou o que ele fez? Como assim, pastor? Não entendi. Ele não vigiou. Tem muita gente abrindo coisas que não pode abrir para pessoas que nem era para ouvir.
Tem muita gente contando coisas íntimas. O que acontece para pessoas que nem poderiam estar ouvindo. Agora presta atenção, os mensageiros da Babilônia era povo de Deus? Era povo de Deus? Não. Era povo de Deus? Não. Não era. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus me chamou a atenção também, sabe o que, irmão? Quando Balaão estava lá e chegou aqueles homens de Balaque, Deus falou para Balaão assim: quem são estes? Deus sabia que era, irmão. Deus sabia. Balaão era o que? Profeta. Ezequias era o que? Rei. Lá atrás ele teve uma vida andou com Deus, irmão. Deus pegou e... Olha porque Deus, quantas coisas Deus fez na vida, no reinado de Ezequias. Mas ó, presta atenção. Andou com pessoas erradas. Mostrou o que não era para mostrar. E aí, ó, olha aqui, ó. Cresceram os Ó, olhos. Anotaram olha até isso no aqui, papel. ó. E ele ainda pensando, não, eu não deixei de ver. Irmão, tem muita gente entregando para os outros que não é para entregar. Casa. Tem muita gente entregando para os outros, entregando coisas que não era para entregar. Hoje em dia é o celular. Não era para entregar, irmão. Tem gente que está fazendo o quê? Abrindo a sua intimidade para pessoas estranhas. Misericórdia. Aí depois acontece algo, a pessoa fala, mas Deus não tem nada a ver com isso não, querido. É falta de vergonha na cara da gente. Aí quando Deus usa uma pessoa para falar com a gente, dizendo o que é que está acontecendo, é impossível, irmão, quando Deus, presta bem atenção, eu vou falar para você aqui. É impossível, irmão, que se você é filho de Deus, você vai saber quando Deus está falando com você. Se você realmente ouve a voz de Deus, você vai saber quando Deus está falando com você. Porque Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele fala, quando eu falo, as minhas ovelhas ouvem A minha voz. a minha voz, me segue, irmão. Outra coisa que eu ouvi hoje, o nosso Deus não é Deus de confusão não, viu? Não é Deus de confusão não. Não é Deus de confusão. Outra coisa que eu vou dizer, tem gente lutando errado. Tem gente que está lutando errado e está achando que está agradando a Deus. Eu falo com pessoas nessa noite, na live, do WhatsApp, está lutando errado. Errado. A Bíblia diz lá em Efésios 3, do 10 em diante, revestíveis de toda a armadura de Deus. Fala lá também, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra a potestade, principado, hoste maligna, Satanás e os demônios, os príncipes desse século. Tem gente que está dando a mão para demônio, pô. Que coisa é essa? Hã? Louvado, engrandecido, não. Pastor, mas eu não entendi o mistério. Se você tem fruto, toma cuidado para que ninguém tome o teu fruto. Se você tem algo de Deus, toma cuidado para que ninguém tome de você. Porque o próprio Jesus, ele fala assim. Ele fala desse jeito. Guarda o que tens para que ninguém tome A tua coroa. a tua coroa. Tem isso, irmão. O diabo, ele vai afrontar. Eu sou afrontado, o pastor é afrontado. Quanto mais você vai fazer para Deus, mais você vai ser afrontado. Mas se aliançar com o inimigo, aí é difícil, irmão. Aí o negócio... Aí já compra uma briga com Deus, o próprio Deus. Aí já compra uma briga com o próprio Deus, irmão. Hã?
Olha o que Deus, olha só o que o profeta falou, perguntou para Ezequias. Quem é esses aí? O que eles iam fazer aqui? Hã? Você acha que Deus não tinha passado para Isaías? Eu sempre mostro antes. Deus não faz nada. Deus não faz nada sem antes Avisar os seus profetas. mostrar os seus profetas, avisar, irmão. Ninguém é pego de surpresa não, viu? É verdade. Só é pego de surpresa se a pessoa quiser. Se ela não der ouvidos a Deus. Se ela der ouvidos a Deus, ela não é pega de surpresa. Mas se ela der ouvidos a Deus, ou seja, se ela não der ouvidos a Deus, ela é pega de surpresa. Mas se ela der ouvidos a Deus, ela não é pega de surpresa. Entendeu? Não é pega de surpresa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu já falei aqui, falo de novo, repito de novo. Todos têm promessa de Deus. Todos. Mas Deus trabalha da sua forma, da sua maneira. Tem gente querendo ensinar Deus a trabalhar. Trabalha desse jeito, Deus. E não é assim. Deus, ele faz da sua maneira. E ele fala o que ele está fazendo. Ele fala. Glória a Deus. Ele fala o que ele está fazendo. Ele fala, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pronto, agora o homem recebe uma profecia. É dura, não, essa profecia que ele recebeu, hein? Isaías foi lá e falou, ó, vão vir pegar tudo. E vão levar, ó, os filhos que você gerou. Ó, para ser eunuco lá, ó. Uns doces. Mas por que isso? Por quê? Porque ele não vigiou. Ele Ó. simplesmente recebeu, pôs pra dentro, não teve maldade no coração para entender o que eles queriam. E mostrou tudo que tinha. Pensa aqui, irmãos. Pensa aqui, presta bem atenção. Deus te entrega um algo. Aquilo é um tesouro que Deus entregou para você. É um tesouro, Deus entregou para você. Entregou. Você sabe o que é. E Deus fala assim, ó, não fala para ninguém. Ó, estou fazendo isso. Não conte para ninguém. Hã? Aí a pessoa chega num estranho e ó, toma o tesouro que Deus me deu. Fala estranho. Não, o senhor ensina pra gente não falar pra ninguém. Ué. Não, a pessoa chega e fala, entrega. Entrega. Simplesmente. Simplesmente, ó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Depois da live eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu e ela. Quando eu estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo. E foi um grande erro meu. No ministério. E é por isso que eu aprendi. Deus, ele fala assim, ó, Deus, ele permite a gente viver, permite a gente ver, permite a gente até mesmo passar. Deus permite a gente ver para que a gente não faça ou a gente faça. Não faça, ele orienta, não faça isso. Ele fala, faz isso. Ele orienta, ele fala o que é para fazer, o que é não para fazer. Não é para fazer. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Este homem, Ezequias, ele teve uma vida... Olha só quantas coisas que Deus fez na vida dele. Hã? Quantas coisas Deus não fez na vida dele. Deus enviou um anjo, irmão, para matar mais de 180 mil. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Matar mais de 180 mil soldados inimigos, os assírios. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olha a grande vitória que Deus estava dando para esse homem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, mas foi com Ezequias, não foi comigo. Irmão, o que Deus tem para entregar na nossa vida é coisa grande, não é pequena não. O nosso Deus não é Deus de coisas pequenas não.
Mas para isso a gente tem que entender e ouvir a voz dele. Saber quem ele está falando. Entendeu? Agora, se entrar numa rota de desobediência, aí, irmão, o próprio Deus dá um jeito. Entendeu? O próprio Deus dá um jeito. A rota de desobediência, está tudo na mão de Deus. Está tudo nas mãos de Deus. Na rota de desobediência, quem perde é quem? É Deus ou é nós? Nossa. Somos nós, irmão. Hã? Nós perdemos. Nós perdemos quando somos desobedientes, quando somos, tem uma palavra certa, negligentes à palavra do Senhor. Nós perdemos. Perdemos, irmão. Eu falo a real para vocês, nós perdemos. E muito. Não é pouco, não. E quando a gente pensa assim, nossa, olha, eu vou fazer, olha, eu vou não sei o quê. E Deus está falando assim, vai fazer a coisa nenhuma. Quem manda a sua vida sou eu. Quem dita sou eu. Quem dita as regras é Deus, irmão. Na nossa vida como cristão, quem dita as regras é o Senhor. Vai colocando pessoas no teu barco sem Deus tá falando para você não colocar. Vai, coloca. Vai. Anda com quem Deus não quer que você ande para você ver o que vai acontecer. Vai, irmão. Vai, irmã. Ele avisa. Ele está avisando. Nem todo mundo tem aliança. Nem todo mundo quer o teu bem. Quer a tua, aleluias. Fala até, quer ver você feliz. Eu estou sendo sincero nessa noite aqui. Quantos amigos eu tinha quando eu estava no mundo? E agora não tem nenhum. Muitos deles partiram. Muitos foram para Jesus. Hoje estão na presença do Senhor. Mas muitos daqueles sumiram. Não vejo mais. E diziam, Marcos, você é amigo. Ô, Marcão, você é meu amigão. Não sei o quê. Na trajetória, quando você vem para Jesus, Jesus faz, ó, isso aqui, ó. Ó. Não, nem todo mundo tá com... Nem todo mundo, ó. Tem pessoas que Deus vai colocar sim para nos ajudar. O próprio Deus. Mas a gente ir atrás? Não. O próprio Deus é quem vai colocar para ajudar. O próprio Deus. E ele, quando ele traz, ele pega e ainda dá certeza. Pastor, mas por que tu está falando tudo isso? Eu estou alertando pessoas nessa noite para não cair em roubada. Porque Deus não é Deus de colocar ninguém em roubada. Entendeu? Deus não é Deus de colocar ninguém em cilada. Viu? Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eu repito de novo. Pega essa passagem de Ezequias, o que Isaías perguntou. Quem são? O que eles vão fazer aqui? E pega lá a passagem bíblica lá, de Balaão. O próprio Deus perguntou para Balaão, profeta. Quem são esses homens? Bom, só quem conhece o coração do homem é Deus. Só quem conhece o pensar da pessoa é Deus. Antes mesmo de sair, ó. Antes de sair daqui, ó. Deus já sabe o que vai sair, ó. Antes de subir aqui, ó. Para poder sair aqui, Deus já está sabendo o que vai sair. Viu? Deus já está sabendo. Amém? Amém. E Deus faz isso aqui, ó. Ó. Pesa na balança. Viu? Amém? Amém. Procuremos agradar o coração de Deus. Procuremos, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E seguir o que Ele está mandando fazer. Seguir o que Ele quer que a gente faça.
Porque se der uma entortadinha assim, é prova da mais amarga. Amém? Amém. Dê uma linda salva de palmas no nome de Jesus Cristo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O povo que está pela live nessa noite, deixa eu até ter uma coisa que o Senhor trouxe aqui. Vou falar aqui, eu não sei se tem pessoas passando por essa situação. Mas quando a gente gosta de uma pessoa, vou dizer assim, por exemplo, tem um rapaz, está na igreja, e tem uma pessoa que ele gosta que está no mundo. E aí o rapaz quer namorar, casar com aquela pessoa. E ele acha que se ele for lá, ele orar, pegar e conversar com aquela pessoa, ele consegue trazer ela para Jesus. Primeiro ore, primeiro busque ao Senhor. Eu falo tanto ambos, homem e mulher. Ore, busque ao Senhor, porque muitas das vezes você pensa que é para você e não é. Muitas das vezes você pensa que essa daqui é para minha vida e não é. Entenda isso aqui, por favor. Eu estou passando aqui algo que veio aqui para mim, para me passar. Quando você olha para uma pessoa, você começa a falar, ela. Irmão, não vai pelo seu coração, não. Dobra os seus joelhos, fala com Jesus, fala com Deus. Deus vai te orientar se é ou não é. Ore mesmo, busque a Deus. Entendeu? Porque às vezes você pensa que é aquela pessoa, aí você, quando fez aliança, querido, aí... Entendeu? Casamento é coisa séria. Casamento não é para separação, casamento é para a vida eterna. Porque isso, pastor, a palavra de Deus diz assim: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e juntos serão uma só carne. E ainda fala a palavra de Deus: o que Deus uniu, não separe o homem. Entendeu? Então é muito sério, querido. O negócio é muito sério. É sério demais, entendeu? Então, busque a Deus, consulte ao Senhor, Ele vai falar contigo. Pastor, mas eu não estou em igreja nenhuma, eu não vou nem na igreja evangélica, não sei nem quem é pastor. Vai lá, tem uma igreja evangélica para sua casa, vai lá, fique firme naquele lugar, né, buscando ao Senhor, entendeu? Ali tem um pastor para cuidar de você em oração, jejum, te orientar na palavra. Entendeu? Para a glória do nome do Senhor, amém, querido? Em nome do Senhor Jesus, é o que eu estou passando, é o que veio para mim aqui para passar, amém? Gena falou amém, Flávia falou amém, Jesus com expressão, tá tomando posse. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem mais algo para passar? A pastora Raquel estava aí adorando a Deus aí, o Senhor me mostrou. Mostrar uma pessoa assim, cada lado assim, entendeu? Assim, e o lado daquela pessoa tinha um vaso com uma coisa dentro, preto, um líquido preto dentro. E eu fiquei prestando atenção. Depois no pé daquele vaso apareceu um tipo assim, um espelho. E eu olhava lá naquele espelho e eu via numa outra cidade. E naquela cidade parecendo México, parecendo... aqueles prédios parecendo que tem, parecendo igreja, despontado amarelo. E ali, o Portugal tem mais 5 prédios assim também. E ali havia uma mulher com uma criança, no ombro assim. E aquela criança ficou parecendo uma coisa antiga também, aquela camisa amarela. E de repente, daquele prédio grande assim, começou a sair pessoas, como se estivesse indo para outro canto. Começou a sair um monte de gente descendo uma escada, saindo do prédio não. Parecia um terraço assim, que começou a descer a escada e começou a sair como se estivesse viajando para outro canto. Aí quando você começou a mostrar aquilo, depois tirou. O pessoal saindo da cidade, não sei porquê,
né? Eu não sei explicar. É isso aí como... Entendeu? Interpretou? Não, porque eu tava anotando os pedidos de oração aqui. Louvado Mas e vamos estar agradecido. orando, né? O inferno, ele de tudo que é forma se levanta Passando da pra... França, um dia o menino me chamou, que ele trabalha na França, e mostrou que assim que esse prédio da França, assim, gostoso, no centro da cidade, assim. Orar por livramento, né? É. Porque quando Deus mostra, porque Deus me quer dar livramento. Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vocês entenderam a palavra dessa noite? Amém? Morde a língua. Não fique contando tudo pros outros, não. Aguenta. Tem pessoas que Deus vai colocar na Esconde sua tesouro vida. debaixo da cama. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar. Ele já falou essa semana, falou, não falou? Não falou? Ele não falou? Conosco? É. Mas tem pessoas, irmão, que ó, Deus vai tirar. Entendeu? Não é todo mundo, irmão, que vai ajudar. Nem todo mundo. Minas Gerais. Entendeu? Nem todo mundo vai te ajudar. Não conta com multidão, não. Deus falou lá atrás, não conta com multidão, não, meu pai. Não conte com multidão, não. Não é multidão que vai ajudar. Pelo contrário. Deus vai levantar pessoas, se conta as pessoas que vão vir para te ajudar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Às vezes você está contando com uma pessoa que você pensa, nossa, vai me ajudar, né? E não vai ajudar, irmão, não adianta. Não adianta você nem pegar pela mão, vem aqui, não adianta, irmão. Porque não vai. O próprio Deus não quer. Mas aí Deus vai trazer pessoas específicas dele para te ajudar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E é assim, na minha vida foi assim, não foi? Na minha, sua vida não foi assim, desse jeito? Tem Depois sido que a gente assim. casamos também, foi do Tem mesmo sido jeito, irmão. assim. Não são muitos, mas os poucos. Quantas vezes eu me decepcionei, irmão, pensando a pessoa vai me ajudar nisso, vai, virava as costas e ia embora, e aí, ó. E eu ficava lá. Até prometia, falava, vou fazer isso, e foi embora. Sumiu. Hã? E a minha boca não aguentava, eu falava, sei não. Falava pra mim. Eu via. Eu falava mesmo, eu Mas bati é, o olho irmão, e falava, tô falando pra você, é experiência. Não Deus espera, uma vez não. mostrou pra mim, eu estava na igreja, Deus mostrou pra mim, ó, todos que estavam na igreja ali, todos aqueles que poderiam me ajudar. Deus falou assim, ó, a eles não convém você falar nada da tua vida, não. Porque Deus já sabia, irmão. Quando Deus falou comigo sobre algo que o inimigo ia fazer, eu esbocei falar. Quando eu falei, não deram nem a mínima. Tá. Então nós temos que entender uma coisa. O que Deus tem conosco é conosco e pronto, acabou. E aí ele, sendo dono da nossa vida, da vida que é em nós, ele vai pegar e nos direcionar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Enviar pessoas para estar junto. Ou seja, ajudar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus sabe o momento que a gente precisa de ajuda. Deus sabe o momento que a gente está passando por uma dificuldade. Deus sabe de tudo de nós. Entendeu? Sabe de tudo. Aí ele envia pessoas que podem te ajudar. Que pode fazer. Entendeu? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Talvez colocar outra pessoa, ela não vai entender a magnitude de tudo aquilo ali. O que está acontecendo na tua vida. Ela não vai entender. Mas quando a pessoa é de Deus, ela entende, irmão. Ela entende e te ajuda. Por quê? Porque ela já passou lá atrás o que aleluia você está passando. Aí ela vem e te ajuda. Mas quem não passou o que você passou, não adianta. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao povo que está pela live, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos aqui no domingo, às 19 horas. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nessa noite tem alguém
que sentiu no coração de se entregar ao Senhor Jesus, reconhecendo Obrigada, o Sebas. Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você é essa pessoa, digita um amém aí, em nome do Senhor Jesus. A pastora Raquel vai anotar o teu nome ali e nós vamos fazer uma oração aqui para a glória de Jesus. Eu vou falar e você vai repetir aí, amém? E aí, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração aqui para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? A Fátima Alves é a Fátima de Suzano, porque ela colocou amém, mas ela já é cristã. Se for ela, glória a Deus. JS, você quer reconhecer Jesus? É isso? Qual que é seu nome? JS não é seu nome, né? Mas eu vou pôr aqui. GS, na verdade, né? GS, Gustavo Santos. Esse Deus, ele quer cuidar de você, como assim ele cuida de nós também. Servo. O Senhor Deus, ele deseja você mais do que você imagina. Se tem alguém, às vezes você fala assim, não tem ninguém que se importa comigo, você está enganado. O nosso Senhor Jesus Cristo se importa muito com você. Afinal de contas, aquela obra na cruz do Calvário foi por causa da tua vida também, por causa de você. Ele morreu lá na cruz, foi por causa de você também. Assim como nós estamos aqui. E muitas das pessoas que estão pela live. Amém? Amém. Tem aí quem? Ah, a mamãe. É uma página. Glória a Deus. Deixa eu falar. Tá. Tem duas pessoas, tá? JS. Esses aqui aceitaram, reconheceram Santos. Jesus. Não, mas os dois, mesmo Não, só. esse aqui é um. Esse aqui é outro. Mas é Gustavo Santos também, não? Não sei, não falou. Esse GS é Gustavo também? Gustavo Santos, não? Ore pelo meu avô José. Ah, não, ele tá pedindo oração. Meu avô José Alves. Gustavo Santos vai reconhecer Jesus, então? Sim. Ou reconciliar? Tem que você reconhecer, né? Porque foi perguntado. Amém. Gustavo Santos, eu vou falar aqui e você vai repetir aí, tá bom? E depois nós vamos orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão pedindo oração, a gente anotou, tá? Colocamos o nome do Eliel, Joana, Samuel, Rayane e Rebeca, pedindo oração por livramento, Luzinete, Rose, esposa e família, Flávia Santos, pela causa na justiça, Selma Luiz, saúde, porque teve AVC, e oração pelo casamento. Também nós colocamos aqui. Amém. Amém. Gustavo Santos diz assim, ó, Senhor Jesus, nesta noite eu tomo uma decisão e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor da minha vida. Senhor Jesus, apaga os meus pecados, me lava com o sangue do Cordeiro, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Gustavo Santos? Eu quero aqui orar junto com a igreja pela sua vida agora também, depois já dá, aleluia, orar pelo povo que pediu a oração, para a glória de Jesus, amém? Gustavo Santos, nós vamos orar agora pela sua vida, amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti, Pai, Gustavo Santos. Visita Meu Deus, em Gustavo, nome do Senhor Jesus Deus, em Cristo, nome Ele do tomou uma Senhor decisão Jesus hoje, Senhor. E a Bíblia diz assim, que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma grande festa no céu. Reveste, E neste Senhor, exato ele. momento é uma grande Fortalece festa no ele, céu, Pai. Prepara um lugar, porque Senhor, Gustavo onde ele possa Santos estar se congregado. entregou, reconheceu o Senhor Fortalecendo a como o único sua e suficiente fé, Senhor da vida se dele. revestindo, A Pai, partir de através hoje, do Senhor, eu te alimento da peço, tua palavra. assim como o Senhor, Em aleluia, nome do Senhor Jesus assim como o Senhor tem feito, Eu oro, envia Senhor, anjos do Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, meu Deus, protegendo ele, livrando ele, Senhor, trabalhando poderosamente na vida dele, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória e honra do nome do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos protege para a glória e honra do nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida do Gustavo Santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e através da vida dele, toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também Amém? justo juiz determinado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os pedidos de oração tá aí? Tá aqui, ele tava orando aqui. Tava orando, já tava orando, Tá né? intercedendo aqui. Amém, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A Jéssica Dourados tá aqui também, manda pra Ah, ela. Jéssica, Pai do Senhor Jesus. Cadê o Edson? Tá aí também? Ô, Glória. Como é que ela achou nós? Glória Manda a Deus. paz do Senhor pra esse varão aí. Ô, Glória. Manda a paz dele, uma paz pra ele. Um Ela abraço falou, ó, meu tá pra assim, ele. ó, tá assim. Ai, varão. Eita, Glória. Oh, aleluia. Amém? Amém, queridos? Amém. As pessoas que estão pela live, em nome de Jesus Cristo, como eu falei, no domingo às 19 horas nós estaremos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Todos mais os uma vez. cultos. Quarta, Todos os sexta, cultos, amém? domingo, 9 horas. 7 horas da noite. Quarta, sexta e domingo às 19 horas, amém? Te Jesus. esperamos no domingo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, muito obrigada. Paz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.